1 Coríntios 9. Aleluia. Deus renova as forças, né? Primeiro Coríntios 9, 24. Somente esse versículo. Amém? Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que os alcanceis. Amém? Vamos ver o 25. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Glória a Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, graças te damos, Senhor, por tudo que o Senhor já fez neste lugar, nesta manhã, em nossas vidas. E te pedimos, ó Deus, abra o nosso entendimento espiritual, nossos olhos, nossos ouvidos espirituais para te ouvir, te ver, alcançar os seus mistérios, Senhor, aprender mais de ti, Senhor, e alcançarmos o teu reino, Pai. Perdoa os nossos pecados, Deus, e fala conosco nessa manhã, eu te peço, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Amém? Podem sentar. Aleluia. Quem conhece o credo apostólico? O credo apostólico, quem conhece? Eu não conheço. Ninguém conhece? Eu nem sei o que é isso. Ninguém conhece o credo apostólico? Eu não conheço. Alguém foi católico aqui? Mas nunca aprendi. Eu fui católica. mas Fez primeira comunhão? Eu vou ir na igreja. Eu fiz primeira comunhão, eu fiz também. Credo apostólico. Ele é muito rezado na igreja católica. Mas ele é um credo apostólico, é bíblico, né? Não para rezar. Nós vamos ter esse entendimento aí. Amém? Esse credo apostólico, ele foi formulado por dois concílios ecumênicos. O de Niceia, entre 325, mais ou menos, e 381, e o Constantinopla, em 1381. Em 381. Foi criado para definir a doutrina cristã, porque havia muitas adversidades, e essa em relação à pessoa de Jesus Cristo. Então ele foi criado para justamente definir essa doutrina sobre a divindade de Jesus Cristo, né? Isso em resposta à heresia ariana. Que heresia ariana é essa? Por que arianos? Ariano vem do padre Ário, o padre da igreja de Alexandria, que ele pregava isso, que Jesus não era Deus, não era filho de Deus, ele era uma pessoa qualquer. Então foi criada uma heresia em relação a isso. E até hoje, né, eu quero abrir um parênteses aqui em relação a questão do The Chosen, que o meu genro mencionou semana passada. É um filme que você pode ver com restrições. Ele impulsiona muito as emoções sobre Jesus Cristo. Porém, esse filme não foi feito por um cristão, foi feito por outras doutrinas, usando a Bíblia. Então, colocam Jesus mais ou menos assim como o Ário colocava, né? Um homem que veio, um homem que pregava, um homem que amava, um homem que perdoava, um homem que passava a mão e que era bom demais. E Jesus é bom demais, mas ele é Deus, ele é divino. Aleluia. Aleluia. Então foi definido esse credo, né? Tirado da Bíblia, para poder nós entendermos a divindade de Jesus. Isso é muito sério.
Mais tarde, o macedonismo também, uma heresia também, criada pela ideologia nacionalista, também foi criado, também foi levado a sério esse credo, porque também eles negavam a divindade do Espírito Santo. Então, lá atrás, lá na criação, quando Deus diz assim, façamos, ele não estava sozinho, aleluia. Jesus estava ali, o Espírito Santo estava ali. Então, é jogar fora, é rasgar a Bíblia, né? E essas doutrinas, elas vão se espalhando pelo mundo, e o ser humano se sente confortável em acreditar nelas, porque tira a responsabilidade da conversão, tira a responsabilidade do querer mudar a vida, que Jesus veio para converter, ele veio para transformar, ele veio para mudar a história. Por isso tem que nascer de novo. Eu falava aqui na EBD, você quando nasce, quem nasceu sabendo alguma coisa? Nada. Você foi aprendendo conforme você nasceu e foi crescendo. Então Jesus vem e diz assim, esquece tudo que você aprendeu. Você vai ter que nascer de novo. Para quê? Para aprender tudo através de Cristo. Não do mundo, mas de Cristo. Aleluia. Aleluia. Então o credo foi criado, né, para isso, e ele estabelece Jesus, que ele é Deus de Deus, luz da luz. Ele é o Deus verdadeiro. Ele é gerado e não criado, né, consubstancialmente por Deus. Amém? Amém. Como nós fomos criados, não. Amém? Então eu queria passar aqui, queria que colocasse para mim, nós vamos entender a figura de Deus, do Deus poderoso. Está lá. Já está lá? Está no F5? Tá. Tá, F5. Está dando para ler aí, gente? Sim. Então, credo de Nicéia, como eu falei, né? Formulado pela primeira vez em 325 depois de Cristo, no primeiro concílio de Nicéia. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Está escrito lá em Gênesis 7:1 e em 1 Pedro 1:2. Então, olha só, nós vamos ler aqui o credo, mas explicando cada pedaço, cada parte. Esse crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, está nesses versículos. A afirmação de que tudo que existe foi criado por Deus. Uma base para a doutrina criacionista, criada por Deus. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que está em João 3,16, 11 João 1,3. Está dando para entender que eles pegaram da Bíblia, extraíram de versículos da Bíblia e criaram esse credo, né? Então ele diz, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, que nasceu, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria. Nós vamos por aí ver. Jesus Cristo, então, ele é o Filho de Deus unigênito, pois não existe outro igual. Não existe outro igual. Amém? Vai passar para mim? Que foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, está lá em Mateus 1, testificando isso, declaração de que o nascimento virginal de Jesus foi conforme a profecia de Isaías 7,14, né? Isaías deu a profecia e isso se consumou em Mateus, na época do Novo Testamento. Este argumento foi incluído no credo como resposta às heresias que diziam que Jesus não nasceu de forma milagrosa, através de uma virgem, mas que seria um filho normal de José e Maria. O fato de reconhecer a virgindade de Maria até o nascimento de Cristo não significa idolatrá-la como santa. E depois ela viveu uma vida normal com José e teve outros filhos, inclusive Tiago, que andava com Jesus.
nem mesmo negar que teve filhos após o nascimento, como eu acabei de falar. Está lá em Mateus 1,25 e Marcos 6,3. Padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. São essas referências. Este dado foi incluído para marcar a data ou período, visto que não existiam calendários. Era costume associar tempos ou épocas ou governantes em exercício. E ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos. Referência a Marcos 9,31, pode passar. Também para confirmar a doutrina da ressurreição de Cristo, que também sofreu vários ataques de grupos gnósticos e deturpava o surgimento de Cristo ressurreto em corpo, dizendo que teria aparecido apenas em espírito. Os gnósticos também é um dos que produziram esse filme de De Chausse. De Chausse tem muitas coisas boas, fala de muitas coisas de Cristo. O problema é o que está sob os parênteses que eles abriram, entende? Naquela licença poética, né? Esse que é o problema. Se você conhece a Bíblia, você pode assistir De Chausse. Se você não conhece, você vai se confundir, né? Subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. O poder de Cristo ressurreto sobre todas as coisas, assumindo sua divindade. Amém? De onde virá para julgar os vivos e os mortos. Ele é o justo juiz que vai julgar vivos e mortos. Jesus como supremo juiz de todos os seres humanos em todos os tempos. Creio no Espírito Santo. A fé na pessoa do Espírito Santo como sustentador da igreja e de todos os cristãos. Na Santa Igreja de Cristo, na comunhão dos santos. A igreja como corpo de Cristo, representando a presença divina na terra como agente no reino de Deus. No perdão dos pecados, o perdão de Deus para todos os pecadores. Na ressurreição dos mortos. A crença na ressurreição é reafirmada combatendo heresias gnósticas de que não é necessário reviver o corpo. E na vida eterna, amém. A vida além da morte ou a eternidade para todos sempre, para aqueles que serão salvos. Espera aí. Não, pode passar. Pode passar. Então, esse credo lá do Concílio de Nicéia, o primeiro concílio, foi criado, vocês entenderam? Para que se testificasse diante da palavra de Deus. Ele não é para a gente ficar repetindo como uma reza. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu Filho que morreu e nasceu pelo Espírito Santo, né? Não é para a gente ficar repetindo isso, mas é para a gente saber quais são as referências que testificam a divindade tanto de Jesus como do Espírito Santo. Amém? Amém? Isso é muito importante você entender isso. Amém? Amém? E agora eu quero falar com vocês sobre Deus. Deus Pai, Deus Todo-Poderoso e Deus de amor. Deus de amor. Quem é o Deus Pai? Deus Pai, se você pensar na pessoa do Pai, o Pai é aquele responsável para quê? Para instruir. Não é isso? Ele tem as regras da casa, as regras que ele quer conduzir a sua casa, a sua família, e ele ensina para os seus filhos essas regras. Então o nosso Deus Pai, ele é aquele que ele nos ensina as regras dele. Ele estabeleceu, ele criou suas próprias leis. Então ele ensina, direciona e capacita aqueles que querem aprender. Por isso a importância da Bíblia. Por isso a importância de ler a Bíblia. A importância de estarmos juntos. Amém? Então ele faz isso como o Pai. O Pai bondoso. O Pai maravilhoso. Um Pai que quer capacitar os seus filhos a entender como viver nesse mundo que já é maligno, mas na presença dele, com a unção dele. Amém? Esse é o nosso Deus Pai. Esse é o Deus poderoso. Ele é o Criador.
Ele é o Criador. Todo pai natural dará conta do seu filho, por não instruir no caminho, porque a palavra de Deus diz, instruir seu filho no caminho que deve andar. Quando for velho, não. Então, olha só, Deus, Ele criou as suas próprias leis e como Criador não pode revogar. Jesus vai dizer, eu não vim para o quê? Mas vim para cumprir. Eu não vim para tirar a lei, eu não vim para jogar fora a lei de Deus, do meu Pai. Eu vim para cumprir a lei. Por isso ele é o justo juiz. Ele vai julgar vivos e mortos. Amém? Mas esse Pai, ele deixou tudo escrito das suas leis, para que você aprenda, a gente aprenda, seja direcionado e seja capacitado a viver. Né? Muitas pessoas não se dão bem, a gente falava sobre a profissão, né, na EBD, muitas pessoas não se dão bem em algumas profissões, embora tenha frequentado até a faculdade, porque ele não se capacitou de fato. Ele só frequentou a faculdade, ele só frequentou a sala de aula, mas não estudou, não praticou, não se capacitou para tal. Né? E se nós não nos capacitarmos através do livro de fé que Deus deixou para nós, nós não seremos capacitados a entrar no céu. Nem viver o reino aqui nessa terra. Usufruindo de tudo que Deus tem para nos dar. Usufruindo de todo o poder da unção que Deus tem para nos dar. A unção do Espírito Santo. Amém? Agora Deus, Ele é Pai, mas Ele é Deus todo poderoso. Ele é Pai. Ah, Deus ama todo mundo, Deus me ama. Deus me ama todo mundo. Nós somos filhos de Deus. Todos nós somos filhos de Deus. Isso você pode pensar, mas não significa que seja a realidade. Todos são feitura de Deus. Eu já falei sobre isso aqui. Façamos conforme a nossa imagem e semelhança. Mas o homem decidiu o quê? Se separar de Deus através da desobediência. Então, passou a ser feitura somente, mas não filho. Amém? Amém. Ele é Deus Todo-Poderoso e tem todo o poder para fazer o que quiser. Deixa a Bíblia aí marcada. E vamos lá em Jeremias 31. Jeremias 31, versículo 28. O que está escrito aí? Como velei sobre eles para arrancar, para derribar, para subverter, para destruir e para afligir, assim velarei sobre eles para edificar e para plantar, diz o Senhor. Esse versículo aqui, ele tem um contexto, aqui em Jeremias, né? O título aqui fala do lamento transformado em júbilo, mas esse texto específico aqui, Jeremias 31, 28, ele está falando a respeito da expulsão do paraíso e da bênção do seu filho. Ele diz, assim como velei sobre eles para arrancar, o homem e a mulher foram arrancados, nós sabemos disso, do paraíso, da presença de Deus. Né? Para derribar, para subverter, para destruir, para afligir, porque a partir do momento em que o homem e a mulher não estão na presença de Deus, eles vivem em aflição. Existe aquele vazio
vazio existencial. O homem não está satisfeito com nada e você precisa observar a sua vida. Se você não está satisfeito com nada, existe um vazio, precisa preencher com Jesus. Porque Jesus é o que veio para completar. Você, quando perdeu, o homem perdeu o espírito lá no Jardim do Éden. Então, da mesma forma como eu expulsei, eu arranquei ele da minha presença, o homem e a mulher da minha presença, eu também, aqui vem a promessa, né, de Deus. Eu velarei sobre eles para edificar e para plantar, diz o Senhor. Então aqui ele está falando da graça. Está falando do sacrifício de Jesus. Amém? Amém. Aleluia. Então Deus, ele é poderoso. Jesus. Quem tem poder aqui? Deus. Nós temos. Só Deus tem poder. E se você quiser o poder de Deus manifesto em você, você precisa ter uma vida com Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Então ele é Deus Pai, ele ensina, ele é Deus poderoso, ele pode todas as coisas, ele pode derrubar, arrancar, ele pode destruir. Mas aquele que crê nele, ele pode levantar, sustentar. Aleluia. Aleluia. Mas você precisa querer isso. Ele está disposto. Deus de glória, Deus de vitória. Ele está disposto a te arrancar, a te tirar da mão de Satanás. Confirmamos Jesus. E transformar, levar para a maravilhosa luz dele. Esse Deus, Pai, Deus Todo-Poderoso, ele também é Deus de amor. Diga aí para o teu irmão, Deus te ama. Deus te ama. Para hoje não seja amém. Por amor. Por tão grande amor, ele enviou o seu filho. Esse filho unigênico, o único filho, ele enviou por te amar, por me amar. Esse Deus que é Pai e que é poderoso, que aprove a ele arrancar do jardim do Éden, Adão e Eva, e trazer, deixar a maldição. O homem nasce debaixo da maldição. Ele também enviou o dilúvio, porque ninguém queria saber dele. Nós estamos vivendo essa época. Ninguém quer saber de Deus. Os poucos que temos são como Noé. Só tinha Noé ali. E foi o único que se salvou com a família. E a terra foi tomada por águas. E todo mundo morreu. E nós estamos vivendo da mesma forma. Só que pelo amor grandioso de Deus, pelos seus filhos. Porque ele escolheu. Ele enviou o seu filho Jesus. Ele enviou o seu único filho. E nós precisamos entender isso. Um filho que é divino. Que é Deus. Que é poderoso. Na posição de filho. Obediente. Que cumpriu tudo. Ele não revogou, ele cumpriu a lei. Ele ensinou todas as coisas. Mas com uma benesse. De te perdoar quando você se arrepende. Deus disse assim: eu não vim para te condenar, eu vim para te o quê? Salvar. Eu não vim para te condenar. Você é que se condena, mas eu não vim para isso. Você, com as suas escolhas, é que se condena. Você, em negar o Deus Pai, que ensina todas as coisas. Você que negar o Deus poderoso, e basta um soprinho dele, tira o teu ar e você cai. Ele, com toda bondade e amor,
Ele enviou o Filho. E ele não disse assim, olha, aqui estão as regras. Você tem as regras, tem a minha lei, se você quiser você lê e obedeça, pronto, acabou. Ele não deixou, agora vai e se vire. Eu ouço muitos pais falar assim, se vira. Você não quis, agora se vira. Eu escuto muitos pais falando isso para os filhos. Não foi você que escolheu, agora se vira. O problema é seu. Mas Deus não disse isso. Ele não ditou as regras e disse, agora está aí as regras, se vira. O problema é seu. Ele enviou, tirou do trono de glória para vir morrer na cruz. E tem gente que ainda tem a ousadia de faltar a Santa Ceia e diz que é crente. Ele deixou essa ordem. E muitos dizem assim, não, pastora, não dá não, porque eu já arrumei um compromisso. Cego, pobre e nu. Por que cego e pobre e nu? Porque não está obedecendo e não quer se arrepender. Não quer viver uma vida santa, uma vida na presença, uma vida recebendo de Deus. Lembra do filho pródigo? Estava na presença, tinha tudo. Deus oferece tudo para nós. Deus oferece para aqueles que crêem poder do Espírito Santo para expulsar o demônio. Os discípulos, quando Jesus enviou de 2 em 2, eles vieram todos felizes e contentes, dizendo, Senhor, até os demônios se obedecem a nós, se submetem a nós. E o que Jesus disse? Ali Jesus deu ordem, deu poder, deu unção para que ele expulsasse. Deus te dá essa mesma unção. Ele dá a unção para aqueles que estão seguindo, porque aqueles discípulos seguiram ele, aprenderam dele, para poder executar o ministério e os mistérios de Deus. E isso é uma escolha que quem faz é você. Eu faço a escolha. Está dando para entender, amados? Aleluia. E Jesus disse para eles, não vos alegreis porque os espíritos vos submetem. Se submetem a vocês, mas alegreis pelo seu nome está escrito no livro da vida. Aleluia. O nome está escrito no livro da vida. E só tem o nome escrito no livro da vida aquele que nasce de novo e aprende as regras do Pai. É verdade. Aleluia. Oh, Deus de glória. O mundo, eu trouxe o credo por causa disso. Foi um grito evangélico, cristão, dizer, epa, peraí, isso tudo é heresia que vocês estão ensinando. Que Deus, Ele veio para perdoar, Ele é Pai, mas Ele é poderoso, e Ele é galardoador, e por isso Ele é Deus de amor, e Ele quer te salvar, e Ele quer você para Ele quer você caminhando com Ele quer te dar os poderes, assim como aquele filho pródigo que tinha tudo na mão dele. Mas disse, me dá, e a gente ora por dons. Quem quer dom? Todo mundo levanta a mão. Mas há um preço, há umas regras a seguir para receber esse prêmio que é o dom, são os dons do Espírito Santo. Todo mundo aqui, eu não vou perguntar, eu sei que todo mundo vai levantar a mão dizendo, eu quero. Como se fosse uma bala a ser distribuída, um pirulito a ser distribuído, ou até uma graninha a ser distribuída. Mas os dons são do poderoso. Aleluia. Que Ele distribui com prazer, para que você não seja derrotado por Satanás. Para isso tem o jejum, para isso tem que aprender a palavra, para isso você tem que estar
congregando, você tem que estar na presença de Deus. Não é borboleteando por aí, andando em tudo quanto é lugar para ouvir coisas que... Não, é oferecendo a sua vida para Deus. Assim como Deus ofereceu a vida do Filho dele por nós, é cada um de nós oferecer a nossa vida em amor a Ele, fazendo aquilo que Ele nos ensina a fazer. Aleluia! Porque Ele não te deixou desamparado. Jesus disse: eu vou para o Pai, mas virá o Espírito Santo. E através do Espírito Santo, Ele te dá o poder. Ele atua através de você. Amém. Quando a diaconisa Sandra falou aqui que ela orou e o filho foi incomodado, o Espírito Santo foi lá incomodar o coração dele. Eu não sei como é que ele faz, mas eu imagino, né? Vai embora, toca ele. E assim ele faz qualquer coisa, mano. É assim ele faz. Deus, Ele é poderoso, mano. E Ele envia os anjos na mesma hora. Ele envia o Espírito Santo na mesma hora. Eu não sei se eu já falei aqui, eu devo ter falado, mas já tem muito tempo. Na Batista, que eu era da Batista, teve uma época que faltou açúcar em todo lugar. Já tem muitos anos isso. Não tinha açúcar. E a igreja não conseguiu comprar o açúcar. O pastor foi e orou: Senhor, nós precisamos do açúcar. Envia açúcar para a gente. Ele só falou isso. Você não precisa ficar sacudindo, não, gente. O Espírito Santo não precisa disso, não. Ele só precisa do teu coração sincero. Ele precisa de você dobrar os seus joelhos diante dele. Ele precisa que você seja humilde. Nós estávamos aprendendo aqui e acabou hoje a lição de como ser um verdadeiro adorador. E a humildade é tudo. Ele acabou de falar isso no mesmo dia. Uma irmã que passou a ser da Batista. Deus falou com ela, irmã Sandra. Ela hoje, quer dizer, não sei se ela já foi elevada a outra missão, outro ministério, mas ela é diaconisa. Deus falou com ela assim: vai lá na rua tal, no número tal, Engenho Novo, número tal, e leva, e falou lá a quantidade de açúcar. Ela pegou um táxi, foi lá, parou na porta, diz assim, aí chegou: eu posso falar com o pastor? Deus falou comigo para trazer açúcar, que vocês estão precisando de açúcar. Não leva não, mas foi Deus que falou. E a gente só dá glória a Deus, amém. Porque você pode pensar que isso é bobagem. Talvez você não esteja acreditando no testemunho da diaconisa Sandra, mas é desse jeito que Deus age. Aleluia. Glória. É verdade. Aleluia. É desse jeito que Deus age. É verdade, Senhor. Se você está passando por luta, se você crer, se você tiver a fé no coração, tiver humildade no coração, a não ser que Ele esteja ainda te provando para ser aprovado, Ele vai levantar alguém em algum momento e vai dizer: epa, vai lá que o meu servo, minha serva está precisando. Aleluia. 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 É desse jeito, amados. João 14:6. João 14:6. O que está escrito aí? Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao
e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser, senão por mim. Jesus é o único meio, é a única ponte, é a verdade absoluta. Amém? Amém. Não é uma opinião que ele está dando. Não é uma opinião para alcançar a vida. Ó, se você for por ali, você vai encontrar Jesus. Não. Ele está dizendo, eu sou o caminho. Você não tem que ir por ali, você tem que vir por aqui, por mim. Aleluia. Porque eu sou o único que tem uma verdade absoluta. Podem fazer o que quiserem, filmes do que quiser, escrever o que quiser, ou você pensar o que você quiser, você falar o que você quiser, mas quem tem a verdade absoluta é Jesus. E se nós queremos andar por meio daquele que é o Pai, é o poderoso, e é o Deus de amor, só tem um meio, é através de Jesus, amado. Aleluia. Aleluia. É o único que você pode ter comunhão com Deus. É o único. Porque quem não vai por meio de Jesus tem comunhão com outros deuses, principalmente o Mamon, que é o Deus da grana. E a maioria serve. Né? 1 Coríntios 9:2. É 9:24, mas é a nossa texto inicial. Aqui engoliu, na hora de digitar, engoliu 4. 9:24. É o nosso texto que nós lemos aqui, inicialmente. Amém? 9:24. Vamos repetir? Amém. 24 e 25. Não sabeis vós. Se domina aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós para porém quem quer a coroa incorruptível? Aqui o apóstolo Paulo, ele está dizendo, ele está comparando uma corrida. Você imagina, olha só, quem já correu alguma vez aí, já participou? Você só pegou e foi? Ou você treinou? E mesmo treinando, você chegou em primeiro lugar? Tem que ter muito esforço, tem que ter muito treino, tem que ter uma boa alimentação, tem que ter muita água, muito líquido, saudável. Aleluia! Deus nos ensina até o que a gente pode comer, o que não pode comer. Porque Ele sabe que nós precisamos para termos o templo do Espírito Santo, o que? Saudável. Ele ensina tudo, tudo. Então o apóstolo Paulo estava comparando aqui a corrida cristã com a corrida. Porque você precisa, só que na corrida natural do mundo, você só um ganha. Mas para Cristo, quantos vão ganhar? Hã? Quantos? Eu já preguei isso aqui, gente. Quantos vão ganhar da criação? 1/3. 1/3. 1/3 vão chegar. Será que você está nesse 1/3? Você quer estar dentro desse 1/3? Amados, então tem uma corrida. Tem uma corrida e tem alguém que corre junto contigo. Tem alguém que corre junto contigo. Aleluia. Amém. Aleluia. Esse alguém pode ser um ou outro. Porque muitos estão correndo querendo a bênção. Quando você sai da sua casa e você está aqui,
você vem para a obra, você está correndo essa corrida. Você está fazendo, cumprindo as regras de Deus. Mas se você não se alimenta com a palavra, se você não bebe a água que sacia toda a sede, se você não come o pão da vida, que é Jesus Cristo, aleluia, você vai sair daqui do mesmo jeito. E aquele que chega diante de Cristo não sai do mesmo jeito, não pode sair. Se sair, você não se alimentou direito. Amém. Aleluia. 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 Então não basta só correr, amado. Significa que não basta só você começar uma vida cristã. Não basta só você começar a vida cristã. O que importa é você prosseguir, é perseverar, é se alimentando, é chorando, é levando o choro até chegar a Jesus e voltar com os molhos, com a bandeira da vitória, voltar com o prêmio da soberana graça de Deus sobre a sua vida. Aleluia! Não basta só se jogar no tanque, não, e dizer eu quero Jesus e continuar do mesmo jeito. Você tem que perseverar. Vamos lá em 2 Timóteo 2. Dois, 5. O que está escrito aí? Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Quais são as normas de Cristo? De Deus, Pai? Você quer ser coroado? Você quer os galardões? Você quer a coroa corruptível? Quer ser coroado com a coroa corruptível e corruptível? Porque a corruptível você vai para o lado esquerdo. É por isso que depende, alguém vai estar contigo correndo. Alguém vai estar contigo correndo pelo caminho. E se você esmorecer, não é Jesus que está do teu lado. É o inimigo que está tirando as tuas forças. É o inimigo que está impedindo você de chegar até o fim. Está dando para entender isso? Põe lá para mim. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Não sei se tem pilha. Passa aí. O que vocês estão vendo ali? O que vocês estão vendo ali? Um desistiu, o outro está cavando. Não, o outro foi cavando, não chegou ao final e desistiu. Ele não sabia. Estava pertinho de chegar. Ele cavou, olha quanto ele cavou. Ele chegou mais da metade, ele chegou pertinho de alcançar, mas desistiu. Se cansou, não perseverou. E o que pode fazer ter feito isso com ele? Eu queria a opinião de vocês. O que fez ele desistir? O que vocês acham? Não acreditou. Cansaço? Não acreditou. O que mais? Não perseverou. Desistiu. Não perseverou. O que pode impedir, além do cansaço, da falta de perseverança, o que te leva a não ter a perseverança? Oi? Enquanto ele está aqui cavando, enquanto você está cavando na tua vida, enquanto você está buscando, você está aqui ouvindo, você está orando em casa, as contas chegam, os problemas chegam, a dificuldade chega. E aí, você está cavando, você está vindo e está pensando. Você está cavando, mas você está olhando para as suas necessidades. Eu estou aqui cavando, eu estou indo para culto, não está adiantando nada. Aquela pastora ali, ao invés de ficar falando o que vai acontecer na minha vida, eu estou falando tudo o que vai acontecer na tua vida. Eu estou falando tudo o que vai acontecer na tua vida, de acordo com a tua escolha. Mas a pessoa quer dizer, olha só, tem isso acontecendo na sua vida para você acreditar. Você quer que Deus venha e revele?
Deus já revelou aqui, já aconteceu coisas, mas Deus não é assim. Ele quer que você aprenda a palavra, Ele não quer que você fique em busca de adivinhação. Isso vocês estão cansados de saber que eu falo o tempo todo. Mas o que você vai ali, aí vem Satanás e diz assim, você tá buscando à toa. E ó, aquela igreja ali, não sei não, só vive vazia. E olha, ali ó, tá cheio, ó, vai para lá. Ali tá cheia, tá lotada. Aí você chega lá, se alegra que tem o som não sei de quem, tem não sei o que, tem a revelação, tem isso, tem aquilo, e o diabo vai levando você para onde ele quer, porque ele sabe que sua alma está desejando. E aí você vai pensando, acho que você pensa que é o teu pensamento. Não, acho que eu não vou mais não. Não, acho que eu não vou ficar mais com essa mulher, com esse meu marido não, porque não dá certo. E esse meu filho não tem mais jeito. E eu vou ficar aqui quebrando pedra para quê? Eu vou largar tudo isso e vou embora. Eu tenho vontade de sumir, eu quero sumir. Isso tudo vai passando pela tua cabeça. E possivelmente passando pela cabeça aqui é a representação do que acontece. Porque cada pedra que a gente vai tirando do caminho significa a sabedoria de Deus para você alcançar a vitória em Cristo. Porque aqueles que passam pelas tribulações e que perseveram, eles alcançam misericórdia, eles alcançam esperança. E a nossa esperança está em Deus, amado. Aleluia. E você acha que não adianta. Você acha que a pessoa que não tem a perna não vai entrar no céu? Hã? Só tem um que não vai entrar no céu. Só tem uma situação que não te deixa entrar no céu. Você sabe qual é? A falta do coração. Eu estou falando de corpo, né? Eu usei a perna. Você acha que quem não tem perna não vai entrar no céu? Vai entrar no céu. Quem não tem olho vai entrar no céu? Vai entrar no céu. Ele diz, ó, se o teu olho te faz pecar, é melhor arrancar ele e entrar no céu do que ficar com o olho e continuar pecando. Ele não entrar. Então, falando de órgãos, só tem um órgão que não te deixa entrar no céu. É a falta do coração em Cristo Jesus. É a falta do coração de fé, de obediência, de amor, de paixão por Cristo, por tudo que Ele fez, faz e fará pela sua vida, pela sua família, pela sua descendência. Porque você vai embora, mas o teu galardão vai ficando e vai abençoando a sua descendência. Mas a maldição também. Então, amado, as pessoas que desistem são as pessoas decepcionadas, frustradas. São as pessoas que permanecem com frustrações, com decepções, alimentam isso. Isso vai enfraquecendo, porque não quer se esforçar, não quer perseverar, não quer ir até o fim. Isso é falta de fé, é falta de acreditar. Ali está cheio de diamante, né? Glória azul, ali é diamante. A pedra preciosa está ali. As pedras para a tua coroa estão preparadas. Aleluia. Aleluia. Eu falei uma coisa aqui que está escrito em Apocalipse, gente. Vocês têm que ler a Bíblia para entender. Não sou eu que estou falando aqui, não. Eu não estou usando aqui de alegoria para fazer vocês ficarem felizes, não. Eu estou falando o que está escrito. Há uma coroa. E cada galardão que você alcança é uma pedra na sua coroa. Aleluia, amém. E cada vez que você persevera, você vai ganhando uma. Amém, Jesus. Está escrito. Leia em Apocalipse. Está escrito. Cada bênção, cada passo que você dá em direção a Cristo é uma pedra na sua coroa. E vocês continuam mudos. Cadê o fogo do Espírito nessa igreja, gente? Pelo amor de Deus. Eu fico pensando, se vocês têm uma vida assim, no natural, a vida deve ser muito monótona. Porque não há alegria, não é possível. Vocês escutam as promessas de Deus, você quer que eu diga aqui assim: vai aparecer um marido excelente, Alessandra.
Você vai casar com um homem rico, aí você vai dar glória a Deus e aleluia. Mas entre as promessas de Deus estão a bênção. Entre as promessas de Deus estão todas as bênçãos que você precisa e eu preciso. Porque ele diz: buscai o reino de Deus e a sua justiça. E o que acontece? É o marido, é a casa, é o filho voltando para casa, é a paz, é a alegria, é a presença de Jesus, é a autoridade do Espírito Santo. Olha quantas coisas Deus te dá, amados. Aleluia. Vai chorando, mas vai dando glória a Deus. Vai se lamentando, mas vai dando glória a Deus. O choro pode durar a noite, mas a alegria tem que vir no amanhecer. No amanhecer é uma nova esperança, é um novo dia. Amém. Aleluia. Amém. Amados, a palavra de Deus diz: no mundo tereis aflições, mas tende o quê? Desanima e volta. Volta para o mundo. Continua praticando as mesmas coisas, as mais obras. Ou ele diz: tende ânimo, se anime, vai adiante, vai cavando o poço, vai quebrando as pedras. A pedra está muito grande, quebra ela, não dá para quebrar sozinho, não. Chama alguém, pede ajuda, pede oração, ora. Aleluia. Vocês têm que ser agentes de oração, amado. Não é só o pastor, não. O João falou sobre isso e é uma verdade. Imagina se todo mundo tiver que esperar o pastor para fazer a oração. Vocês têm que ser revestidos com fogo do Espírito Santo, sempre ser levados. Tem que estar vivos espiritualmente para acreditar que a tua oração chega ao trono de glória de Deus e Ele dá ordem aos anjos a teu respeito, porque Ele diz que a oração de um justo muito pode nos seus efeitos. Aleluia. Aleluia. Não basta, amados, casar somente, tem que ir até o fim. Tem que ir até o fim. Se eu tivesse, eu gostaria de ter alguém que tivesse me ensinado isso antes. Não por amor ou porque eu amo, não. Não é isso, esse amor não existe mais. Porque amor, ele dissolve se você não o alimentar. É porque quando você desiste, às vezes você desiste por causa de coisas que você pode resolver, mas você não quer resolver, você chama isso de grande tribulação e você quer meter o pé na jaca, você quer jogar o pano, você não quer resolver, e aí você joga fora. Só que quando você joga fora, você desiste, você não recebe o melhor. Porque diante de uma desistência vem mais tribulações ainda. Um casamento desfeito são filhos com pais separados. Que um pai diz uma coisa, a mãe diz outra, e começa a confundir a cabeça, e a criança fica perdida, e cria mal a personalidade da criança, e a criança se torna insegura, e aí ela vai começar a ir para o mundo para buscar coisas para cumprir, fechar ou completar aquele vazio existencial. Não estou falando de casamentos como está hoje em dia, né? Feminicídio, homens que batem na mulher, e mulher que bate no homem também, não estou falando disso. Mas desiste por muito pouco. E eu vou dizer, eu não conhecia a palavra de Deus toda ainda. Eu lia como muitos, né? Abria ali um pedaço e tal, mas eu buscava, já dei esse testemunho. Buscava um lugar que me ensinasse a palavra de Deus. E eu relutei muito para separar do meu primeiro casamento. Relutei muito. Porque eu não queria fazer nada que desagradasse o coração de Deus. Senhor, me mostra. Senhor, me mostra. Senhor, me mostra. O que eu faço? Porque eu já não aguentava mais. Né? A olhos naturais eu não aguentava mais, mas eu não sabia que Deus podia transformar, que Jesus veio para transformar, eu ainda não sabia isso. E que podia transformar o meu casamento, podia transformar o marido, e me transformar também os meus erros.
E joguei para o alto por causa disso. E eu sei as consequências, que são piores do que aquilo que Jesus podia resolver facilmente. E quando eu li na Bíblia, uma vez que eu peguei a Bíblia, que eu li lá, se não andem juntos, se não podem andar juntos, que se separem. Ali para mim, eu achei que fosse a vontade de Deus. E aí eu me separei, pedi a separação. Mas se eu conhecesse a palavra de Deus, da transformação, o que Jesus faz, o que Jesus pode fazer, que só Ele pode, seria diferente. Seria diferente. O que você está passando, Jesus pode entrar aí. Hã? Você pode fazer alguma coisa? Você pode buscar a direção de Deus no que você precisa fazer? Você pode buscar a direção do que precisa fazer, mas com consciência, com equilíbrio, não com desespero. Busque a palavra de Deus, amado. Não basta casar, tem que ir até o fim. Não basta você ter filhos, tem que criá-lo no caminho do Senhor até o fim. Não é largar de mão como as crianças estão soltas aí. A gente está tendo problema aqui. Já falei sobre isso. Os pais ficam bebendo, as crianças ficam soltas, tacando pedra aqui para dentro, pegando ouro. Agora está melhor, porque nós conversamos, eu conversei ali, junto com o irmão Moisés, com o Márcio, foi bem atencioso, graças a Deus. Ele prometeu que não ia fazer barulho o dia de domingo, nem mais quarta-feira, só essa quarta-feira que vai ter, por isso que o culto vai ser na quinta, essa semana somente. Porque ele não tem como desmarcar e eu não vou deixar de adorar a Deus. Mas não adianta a gente estar aqui com um barulho enorme dentro da cabeça da gente, né? Não basta, amados, conseguir um emprego somente. Basta você perseverar e fazer o melhor. Fazer o melhor. Ah, mas estou recebendo pouco, você não está ali, você não pediu, a porta não abriu, faça o seu melhor, você tem direito. Nesse caso, você tem direito de procurar outro. Mas não saia daquele que você está antes de conseguir o outro, para não passar por vento e dizer que foi Deus. Está dando para entender, amado? Não basta abrir um negócio. Não basta abrir um negócio, você tem que perseverar, vai ter luta, vai ter conta para pagar, vai ter dias que não vai entrar cliente nenhum. A igreja, não adianta abrir igreja e não perseverar só porque tem cadeira vazia. A gente vai fazer, seja com quem for que tiver, porque tem que perseverar até o fim. Deus está nesse lugar. Aleluia. Glória a Deus. Não basta, amados, não basta. Tudo que você fizer vai ter conta para pagar. Vai ter tribulações, nem tudo vai andar, não é mar de rosa, não. Você precisa, não basta só nascer, você tem que cuidar do seu corpo. Você precisa se alimentar, você precisa cuidar, você precisa ter uma mente saudável, você precisa acreditar em Deus, você precisa viver com Cristo, você precisa fazer aquilo que é melhor. Não adianta sair fazendo tudo que você quer e achar que teu corpo vai resistir, não vai. Não adianta você falar o que quer para as pessoas e achar que as pessoas vão aceitar. Não vão. Não vão. Por isso que eu prego Jesus, eu não prego as minhas vontades, eu prego Jesus. Porque eu estou aqui para isso. Aleluia. Não basta você começar uma vida cristã. O que importa é prosseguir até o fim. Porque só chega até o fim. Quando Paulo diz do que corre, né? Só chega até o fim aquele que passou por todas as etapas e venceu. Aleluia. Ele chegou lá cambaleando, né? Ele chegou ali que muitas das vezes, quando corta a corda ali, eles caem. Vem gente segurar eles porque não aguenta mais, está fatigado. Mas nós não vamos entrar no céu fatigados, amados. Nós vamos entrar com o corpo, o quê? Incorruptível. Fortes. Glorificando a Deus, exaltando Deus. Nós não vamos chegar lá como esses que correm, que chegam, porque o corpo não aguenta. E ele se preparou. E a gente vai andando, correndo. Mas correndo para
alcançar a soberana glória e graça de Deus na nossa vida. Você acredita nisso? Você precisa acreditar. Aleluia. Aí mesmo em 2 Timóteo 4, 7 e 8, eu já estou terminando. Aleluia. Paulo diz assim: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Quem está ansioso pela a vinda de Jesus, que sabe que vai para o céu? Só fica ansioso aquele que sabe que vai para o céu, amado. Aleluia. Mas tem que guardar a carreira, tem que combater o bom combate. Olha quantos combates Paulo teve que enfrentar. Paulo teve que fugir. Davi teve que fugir para não ser morto por Saul, sendo rei já consagrado. Não tinha assumido ainda, mas já tinha sido ungido. E ele teve que fugir quantas vezes? Ele só foi assumir o reinado com 40 anos. E ele foi ungido rei menino. E até então ele fugiu o tempo todo. Jesus fugiu algumas vezes, porque não tinha chegado a hora. Jesus tinha poder, mas ele não usou poder. Ele estava fazendo o que o Pai queria, mas ele passava pelo meio deles, ninguém via. Eu sou o Deus, Filho de Deus poderoso, eu estou aqui, caia aí no meu nome. Não. Ele simplesmente, sabe aquilo que o poder do Espírito Santo que foi lá e tocou no Filho da Santa e trouxe, o poder do Espírito Santo tocou naqueles homens, aleluia. E aí eles ficaram como cegos e não viram Jesus, passou no meio deles, aleluia. Mas Jesus só foi para a cruz quando chegou a hora. A hora que tiver que acontecer, é a hora que é perfeita, é agradável ao Senhor, aleluia. E ela vai chegar em nome de Jesus, aleluia. Aleluia. Aleluia, ela vai chegar. É a hora certa. Não é antes, não é depois, é na hora certa. Amém? Mas não é necessário a gente entender como o apóstolo Paulo, que foi açoitado, foi preso, foi humilhado, ele teve que fugir muitas vezes, mas ele combateu o bom combate, ele não desistiu. Não desista. Diga para o teu irmão aí, não desista. Toca ele, sacode ele, se tiver com sono então, derruba ele na cadeira aí. Aleluia. Diga, desperta tu que dorme. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Não desista, amados. Não desista. Irmão Vadim, não desista. Irmã Thelma, não desista. Suiane, não desista. Irmã Dani, não desista. Cadu, não desista. Diaconisa Clemilson, não desista. Alessandra, não desiste. A Diaconisa Sandra, não desiste. Diaconisa Laura, não desista. Também. Não desista, pastor Edson, não desista, Janete, não desista, Jonathan, persevera até o fim, porque o Senhor é contigo, esse Deus Pai poderoso, Criador, Ele enviou seu Filho para que você não desista, para você segurar na mão dEle e continuar caminhando. Você que me ouve, não desista, Deus é contigo, aleluia, aleluia. Vamos ficar de pé, vamos louvar a Deus, glória a Deus, aleluia. Obrigada porque Tu és o nosso Pai, nosso Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E obrigada, Jesus Cristo. Obrigada por ter enviado Teu Filho por nós, Pai. Aleluia. Louvado seja o Teu nome. Glórias e glórias e glórias para nós, ó Pai. Santo, santo, santo é o Senhor. Aleluia. Aleluia. Te louvamos, Deus. Nós tomamos posse, Senhor, do Teu toque. Nós tomamos posse, Senhor, da cura. Nós tomamos posse, Senhor, da paz. Nós tomamos posse, Senhor, de tudo que o Senhor derramou sobre nós nessa manhã, Pai. Em nome de Jesus.
Deus. Amém. Graças a Deus. Dê uma salva de palmas, Senhor. Aleluia. Te louvamos, Deus. Aleluia. Glorifica Deus. Aleluia. Aleluia. Vamos orar agradecendo. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Quem está leve essa manhã? Quem está feliz? Quem vai sair por aquela porta de degustando essa palavra abençoada? Também. Feche os seus olhos. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado pela tua presença. Porque sem o Senhor conosco nós não iremos. O Senhor está conosco. Obrigado por nos reunir aqui nesta manhã, falar conosco, nos abençoar. Oh Deus, e essa comunhão maravilhosa entre os irmãos. Estamos indo para os nossos lares agora, Senhor, porque o Senhor está aqui conosco, mas o Senhor já está lá também, nos aguardando. Leva-nos em segurança, Senhor, nos dê um almoço em paz, tranquilo, com os nossos familiares, uma semana abençoada, feliz, próspera. Oh Deus, em nome de Jesus, te agradecemos. Amém. Amém. Graças a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Lembrando que tem um bazar lá em cima. Separei tuas Bíblias, tá, Janete? Vou separar se quiser pegar. Amém? A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o sublime amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com todos hoje, para sempre. Digam amém. Até aqui nos ajudou o Senhor, por isso estamos alegres. A alegria do Senhor é a nossa força. Você está forte. Está cheio